Fala, rapaziada que está acompanhando o SerraCast, a gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez, trazendo um outro candidato outro convidado, que candidato ele foi há alguns tempos atrás, mas de candidato agora o cara foi de eleito a super eleito, né? Porque olha a quantidade de votos que esse cara teve e é um grande prazer a gente estar podendo receber pessoas aqui que são importantes para toda a região. Léo, fala pra gente, o que você está esperando desse programa? Como é que foi para você participar do primeiro SerraCast? Tenho certeza que foi a mesma coisa que para mim, que foi um grande prazer. É aquela emoção de sempre, né? Primeiro, boa tarde a você que nos assiste. Dizer que essa entrevista é ao vivo, tanto no Facebook quanto na TV. Então você aí também pode acompanhar via TV a cabo da Brasilnet no canal 21. Sem desculpa, né? Sem desculpa, não tem desculpa. E esse convidado de hoje é um convidado que a gente gosta demais, que é um parceiraço nosso. E eu costumo dizer que eu sei quando a pessoa tem lenha ali para queimar, quando ela dá uma entrevista e ela fica confortável. Você pode perguntar o que foi. O cara tá tranquilaço, né, cara? O cara tá tranquilo. Foram várias entrevistas já. E posso apresentar? Por favor. Então, hoje, o segundo SerraCast é com o candidato eleito, Thiago Romito. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. E aí, Léo? E aí, Henrique? Tudo bem? Tranquilo. Vocês de casa aí, boa tarde pra todo mundo. Pô, tô muito feliz de estar aqui com vocês, cara. Hoje é um bate-papo, né? A gente tá aqui pra trocar ideia, pra conversar bastante. Tem muita coisa boa pra gente falar, muita coisa importante também, né? Esses bastidores da política aí também que são... E que a gente gosta. E que tem realmente muita coisa interessante aí nesse bastidor mesmo pra gente poder conversar aí e falar um pouquinho aí, né? E todo mundo de Cordeiro aí, um abraço, queria agradecer, né, as pessoas que confiaram em mim, que votaram em mim, né? 442 votos na primeira eleição não é fácil, é uma coisa que a gente luta muito para conseguir, foi um esforço muito grande, né? Agradecer as pessoas também que ajudaram. E é isso, a gente está aqui para conversar e falar um pouquinho sobre política, sobre as outras coisas também, né? Vamos bater um papo. Tiago, vamos lá então. Primeiro, você é engenheiro de produção, se não estou enganado. Isso. E está cursando há mais de um ano já administração pública também. Então você é um cara que estuda, que se prepara e teve também, você tem o seu carisma todo, que a gente já conversou em diversas oportunidades. 400 votos, 442 é uma votação muito expressiva, ainda mais para uma primeira eleição. E você, assim, conseguiu unir tudo. Você é aquele cara intelectual que também se prepara, se estuda, mas também é um cara que tem o carisma. Como que foi arquitetar isso, trabalhar isso durante uma campanha política diferente? Porque para quem não era vereador de mandato, quem não tinha aí esse já contato próximo ao público desde a última eleição, não foi tão fácil. Para ele já foi complicado, para vocês que não tinham esse contato, era mais complicado ainda, era o que se esperava. Fala para mim. Léo, cara, assim, essa eleição foi uma eleição atípica. Tem gente até que fala que quem conseguiu se eleger nessa eleição tá de parabéns, porque foi uma eleição bem atípica, bem diferente. Eu tive uma facilidade, porque assim, eu não sou blogueiro, mas eu me dou bem com rede social. Então, assim, eu me dou bem, eu me desenvolvo bem na rede social. E eu tive uns amigos para ajudar, sempre tem um amigo que dá um toque, outro que entende disso, acaba dando um toque. Até um abraço para Mariana me ajuda demais, muito amiga da gente lá em casa, a gente acaba trocando muita ideia. E é o que você falou, na verdade essa eleição também, ela passou por duas fases. Primeira parte da mídia, né, a parte da rede social, que ela é mais ampla, você acaba jogando o nome na rua e as pessoas começam a te conhecer de uma maneira mais massiva, né? Tem muita gente te conhecendo. E depois você vai na casa de cada um, se mostrando, se apresentando, falando o que você é, o que você pretende. Eu tentei fazer as duas coisas, por isso que foi tão cansativo para mim, foi muito mais cansativo, porque eu nunca fui candidato, né? Eu tinha que mostrar meu nome, eu tinha que falar que eu era candidato. Muita gente até pouco tempo antes da eleição não sabia que eu era candidato. Era o famoso nome novo, né? Nome novo, é isso aí. Então, assim, eu cheguei a um ponto em que a rede social ela meio que estagnou. Vamos dizer assim, eu alcancei o que eu queria e dali para frente dependia de mim. Eu fui batendo de porta em porta, conversando com cada um. E eu acho que hoje, essa eleição serviu também para mostrar isso. A gente tem muita necessidade dos políticos estarem de porta em porta. Ah, Thiago, você quer dizer que o vereador tem que passar de 4 em 4 anos visitando as pessoas? Não necessariamente, mas que ele tem que estar ouvindo a população, ele tem que estar. Isso eu frisei muito durante a minha campanha. As pessoas têm que estar disponíveis, têm que estar abertas a escutar, né? Isso é o papel de qualquer político. É lógico que um deputado é muito mais difícil de estar na porta da sua casa, né? Mas um vereador numa cidade de 20 e poucos mil habitantes, a gente consegue estar. O contato é mais fácil, né? Exatamente. E o contato, né?
Por exemplo, um monte de gente hoje já tem meu WhatsApp. É. Um monte. Aí acaba tendo. Eu respondo da maneira como pode. Às vezes tem dia de manhã que você pega o celular, por exemplo. Agora eu tô fazendo essa. É até uma psicóloga da gente aí que tá falando. Chega em casa. O homem tá com psicólogo, já tá não, bravo. eu Já já tá nem- fácil, não. E nem começou a E mandar. nem começou o mandato. E já fazia antes por causa de trabalho de prefeitura. Sim, é. A gente vai falar disso ainda. Desligar o celular, cara. Ela falou: você chega em casa, desliga o seu celular, deixa um telefone. Se for importante, esse telefone eles vão ligar. Então, assim, eu tenho mania, tá? Se você olhar 2 horas da manhã no WhatsApp, eu tô online. Que isso. 3, às vezes 4. Porque fico ali, vou perdendo o sono e vou ficando. Então, assim, é uma coisa boa hoje pra mim? Mas é cansativo demais. O organismo não aguenta. Então, o que eu tô fazendo? Desligo, boto no modo avião. Quando eu vou meia-noite e pouco, eu vou lá e boto no modo avião. 6 e pouca da manhã, eu ativo de novo. Tem um monte de mensagem. Eu vou. Quer olhar meu WhatsApp? Léo é o famoso WhatsApp. Mas olha, o que o Thiago tá falando aconteceu comigo esse final de semana. Porque esse final de semana eu tirei pra dar aquela descansada, aquela relaxada. Fui pra Rio das Ostras, fui pra praia, peguei uma chuva lá. E eu fiz esse exercício. Falei, cara, eu vou tentar usar a rede social o menos que eu puder. Então eu deixei ele de ladinho ali e tal. Mas toda vez que eu entrava, meu amigo, eram Chuva de 600, mensagem. 700, 800 mensagens. No dia da eleição, eu recebi tanta ligação e tanta mensagem que eu só fui acabar de responder as mensagens no WhatsApp na terça-feira. Olha que loucura. Na segunda eu fiz algumas coisas, mas quase não saí de casa. E na terça-feira que eu acabei de responder. Eu tava viajando pro Rio, a minha esposa do meu lado, ela lia a mensagem pra mim. Ela E lia. você ia respondendo. Não, e ela botava um áudio. Ela falava assim, ó. Aí Fala aí. Fala aí. Aí eu ia, falava. Melhor, né? Rapaz. Thiago, eu ia te perguntar, porque essa campanha, desde a pré-campanha, ela já começou de uma forma totalmente inusitada para você. Você estava com o Rodrigo, né? Que previamente seria candidato, abriu mão de ser candidato. Eu acho que se ele mantivesse a candidatura para você, seria o triplo de mais cansativo, né? Porque você teria que correr atrás, fazer outras coisas também, até pela sua experiência política. Porque não é, fala de experiência política, não é só o cara ter cargo, né? O cara tá ligado à gestão pública, você estava ligado, eu tenho certeza que você seria muito útil na campanha dele. Me fala como é que foram essas, desde a negativa dele de ser candidato, até os apoios, até você fechar com outro prefeito, porque realmente eu acredito que nesse período aí de 4, 5 dias durante a campanha, durante essa pré-campanha, quase às portas da campanha, deve ter mudado tudo para você, né? Muita coisa mudou, né? A gente teve uma experiência, assim, vou dizer que foi complicada, foi uma experiência válida, né? O Rodrigo teve a situação dele lá que ele optou por não vir, né? Foi uma condição em que ele realmente se viu impossibilitado e eu entendo. As pessoas às vezes falam comigo, porque seu primo tinha que ter vindo mesmo sem nada. Não, cada um sabe o que pode fazer e cada um tem a sua meta, a sua determinação de fazer aquilo que pode. Sim. Né? O Rodrigo ele pensou em uma campanha, ele dependia de uma estrutura partidária que não teve. Então assim, Thiago, você acha que o partido então é o culpado? Também não, porque o partido também tem suas diretrizes e suas prioridades. Então assim, eu acho que isso tem muitas nuances. Às vezes a gente simplifica muito, sabe? A gente fala às vezes de uma vertente só. E cada um, nesse caso, se eu escutei isso, uma briga, às vezes os dois podem ter razão. É o caso, às vezes os dois podem ter razão. Tanto o candidato que queria vir não pôde, quanto o partido que não pôde lançar o candidato. Então, enfim. Mas aí, esse curto período aí, né, da convenção aí, na verdade, antes da convenção, foi um período até que eu não vou mentir, eu nem participei muito. Por quê? Quando o Rodrigo falou comigo, eu não vou ser candidato, me chamou, conversou comigo, não vou ser candidato, eu disse o seguinte, olha, Rodrigo, eu estou com você, independente do que aconteça, mas eu vou pensar na minha candidatura a partir de agora, independente do que venha acontecer. Se o partido não fechar com ninguém, eu estou bem. Se o partido fechar com alguém, a gente vai alinhar e tudo mais. E aí o presidente do partido, né, o Davi, e junto com a equipe lá do partido, optou, na verdade eles ouviram as propostas aí dos candidatos, e os candidatos, e o que mais se alinhou com aquilo que o partido precisava no momento era do Luciano. Né? O Luciano ofereceu uma estrutura de fazer a prestação de contas, de ter um material gráfico, né? e outras coisas aí que ele ofereceu lá, que vou ser muito sincero, eu não me liguei, porque eu estava tão compenetrado em começar logo a campanha, eu estava na pré e começar a campanha, que eu nem quis participar. Eu só participei da convenção, até no dia o filho do Davi estava doente, estava internado em Friburgo, ele foi para lá, o Davi nem estava. A gente conversou e tal pelo telefone, aí o vice-presidente tocou a convenção, né, por essa possibilidade. E hoje,
a gente vê que, assim, não porque o Luciano, né, não venceu a eleição ou nada disso, mas o Luciano ele montou uma ideia para ele, fez lá a ideia dele, dos vereadores, e a gente agregou. O Partido Republicano deu 1.141 votos, né? 1.141 votos dos vereadores. Thiago, todos os vereadores estavam com o Luciano? É difícil afirmar isso porque cada um tem sua opção e isso ficou claro também na convenção. O Republicano, a gente, pelos bastidores da política, a gente viu que estava muito rachado, muito né? rachado. Tava bem complicado. Vários vereadores, inclusive, não gravaram. O PSD também, né? Também teve esse também. O PSD foi outro problema seríssimo, né? Então, assim, eu acho que essa eleição também ela serviu muito para mostrar também que o vereador, às vezes, está preocupado com a sua campanha. Até em cima dessa pergunta, Léo, vou até te atropelar. Pode ficar à vontade. O que você acha do projeto de lei que está para ser votado, da candidatura, o cara não precisar de um palco, uma candidatura mais livre? Cara, eu acho bom, não vou mentir não, eu acho bom. Eu acho que hoje, toda vez que você traça a ideia é boa, vamos dizer assim, a ideia, o conceito é bom, mas tem que esmiuçar. Eu não vi o projeto de lei ainda, mas tem que esmiuçar para saber até que ponto isso é bom. Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, se você mas esse projeto ele vai diversificar recursos para cada pessoa que quiser ser candidato. Eu te garanto que nesse momento vai ter muita gente que vai se aproveitar. Entendeu? Vai se lançar uma candidatura só para querer se aproveitar. Então hoje, Thiago, poxa, você acha então que o cara tem que ficar afiliado a um partido, tem que ser subordinado? Não sei. Eu falo sempre uma frase, o pessoal fica rindo. Eu sou marreco novo na política, ainda estou aprendendo. Então, estou estudando. Eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. Mas eu não acho ruim a ideia do cara ser independente, não. Eu acho que, por exemplo, um deputado. O deputado é mais fácil, né? Uma candidatura de vereador, de repente o cara precisa da estrutura que o prefeito vai dar. Sim. Mas para o deputado, de repente, eu tenho um recurso financeiro, tenho do meu bolso, vou pagar minha candidatura aqui, eu quero fazer do meu jeito. Pô, beleza. Opção do cara. Que ótimo, que bom, né? Agora, o que isso vai acarretar? Esse recurso financeiro que ele tirou do bolso, ele vai querer descontar lá na frente? Tudo isso, né? Então o Brasil sempre tem prós e contras muito fortes. Então a gente tem que, na verdade, dar tempo aí, analisar esse projeto de lei para ver o que vai acontecer. Mas é até uma boa pedida, eu vou dar uma estudada melhor nesse projeto de lei. Cara. Já aproveita para fazer a boa. Tiago, outra situação que foi muito forte durante a campanha, não só esses apoios aí, a gente citou a situação do Republicano, citou a situação do PSD, mas uma campanha que, para Cordeiro, foi uma campanha que a gente colocava aí o coeficiente de votos em torno de 10 mil. Na verdade, foram 13.300 eleitores. A diferença de 2020 para 2016 foi de apenas 40 eleitores. Então, assim, não se justificou a pandemia tirar os votos. De qual forma isso contribuiu para a campanha e para toda a votação? Cara, eu também tinha essa expectativa, tá? Que ia diminuir o coeficiente eleitoral. Eu achei que fosse diminuir muito, né? A gente tinha a expectativa que ia diminuir, que a gente ia fazer aí, de repente, com 950, 1.000 votos, ia conseguir fazer uma cadeira cada partido. Não foi, a gente teve muito mais. E assim, é sempre bom ter mais gente votando, né? Talvez se tivesse lá os 16 mil e alguma coisa, quase 17 mil votando, né? A gente teria uma amostragem melhor daquilo que a população quer, porque eu acredito, né, no voto. Eu não acredito no voto obrigatório, tá? Eu acho que o voto, vamos dizer assim, eu acho que cada um pode votar da maneira que quiser, porque você vê que os Estados Unidos, por exemplo, cada vez que passa lá a eleição, eles estão batendo um número de recorde de votos. Então, é lógico que são realidades muito diferentes. A gente tem grau de instrução, renda, essas coisas que são muito diferentes. Cada lugar tem sua característica, né? Mas eu acho que hoje o brasileiro, a gente tem que agradecer, porque teve um número maior de votos, né? Porque os eleitos, talvez, se você olhar, né, a planilha de eleitos, talvez seriam os mesmos eleitos com 10 mil, né? Talvez não mude muito, porque as sobras foram as sobras. Eu, por exemplo, fui eleito por média, fui o primeiro na média. Meu partido ficou muito pertinho do coeficiente. Então eu fui o primeiro da média. Meu partido não chegou a fazer um coeficiente. Apesar de ser o terceiro mais votado, o meu partido não chegou. De repente você ficava fora. Exatamente. Então, de repente, se o partido se está abaixo, eu ia entrar de cara, entendeu? Pelo coeficiente, e o meu segundo colocado ia brigar pela média. Entendeu? E aí, assim, tem essas coisas que podem acontecer, essas variações. Eu não fiz cenário. Tem gente que faz, tem gente que desenha um monte de cenário e tal. Eu fiz antes da eleição. Depois dos eleitos, eu não fiz cenário mais.
Para te falar a verdade, eu só fui contar os votos depois que saiu aquele 77%. Eu contei os votos para ver quantos votos tinha o meu partido. E eu vi que estava faltando pouco, mas ainda faltava. Quando totalizou 100%, eu vi que ainda faltava. Cara, aquilo bateu uma agonia, um desespero. Porque, cara, você trabalhou pra caramba. Foi o terceiro mais votado e no final, né? Você poderia não entrar. Poderia não entrar. Aí eu fiz conta dos outros partidos também. E eu olhei, não, poxa, vamos ter 5 rodadas de média, né, pra sobra. É isso aí. E não é possível que em 5 eu não vou conseguir entrar. Porque meu partido ficou muito pertinho. Entendeu? Então, assim, na hora foi um desespero. O coeficiente para 13 mil seria 1.200 e pouco, né? Meu partido fez 1.141. Quase bateu. Entendeu? Quase. Então, assim, a gente ficou muito próximo. Se bate, de repente, você faz o seu e mais um na média. A gente acredita que a média talvez ia precisar de 800 votos. Aí fica... Era muito longe. Acho que só quem teve 800 votos foi... Não, nem Jussara. Não, Jussara nem teve Jussara 650. Jussara teve 600, alguma coisa. É isso aí. Então, complicado. É. Agora, a pergunta que eu ia te fazer, a gente sabe que as contas públicas de Cordeiro estavam uma bagunça absurda, né? E ainda se encontra uma situação vermelha. Não está estabilizado. Então, acredito que os próximos gestores, juntamente com a nova Câmara, têm uma responsabilidade muito grande. Você, sendo vereador agora, eleito, tudo tranquilo, certinho, e também tendo participado do governo enquanto na parte de administração, na sua opinião, o que tem que ser feito pelos dois poderes para que essas contas elas continuem estabilizadas e que de repente possa não ocorrer o que estava ocorrendo no passado? Hoje é um trabalho de responsabilidade fiscal muito grande. A legislação hoje não é como era antigamente. Depois que a LRF ela foi implantada, e todo ano praticamente ela tem uma mudança para melhor, para aumentar a fiscalização. Né? A LRF é lei de responsabilidade fiscal, né? Ela que controla os gastos, você tem que seguir ela para você executar, né, o orçamento do município e a parte financeira. Então o que acontece? Hoje, se a gente seguir a LRF perfeitamente, se a gente tomar cuidado com os limites legais, o município ele vai conseguir caminhar. O que isso implica? Isso implica em resultado, não tem jeito. Eu vou fazer uma comparação aqui, porque a gente é mal comparando mesmo, isso não tem, a relação é só para a gente ficar mais fácil de entender, mas a relação é muito mais complexa. O Flamengo, quando precisou lá atrás segurar, não investir, não comprar jogador, ficar com o jogador só da base, técnico, né, salário menor, para reestruturar, e para 2019 ter o 2019 que teve, é justamente essa fase que o Cordeiro está passando. O Cordeiro precisa fazer, e aí assim, eu assino embaixo, quando se fala de recurso, de falta de recurso, falta recurso. Porque quando você paga a dívida, falta recurso na ponta. Quando você bota mais de 800 mil reais de diferença no instituto de pensão, né? Porque é uma diferença que a prefeitura não deveria pagar. Se ele tivesse sido bem gerido, como são outros aqui da região, a prefeitura não precisava repassar esse dinheiro. Então 800 mil reais por mês é uma obra do manancial todo mês. Então assim, a gente às vezes fala assim, mas se a gente começar a tocar de agora, essa regularização, começar a tocar, isso vai faltar em algum lugar. O recurso da prefeitura é diferente do Flamengo, por isso que eu falei que era mal comparando, o Flamengo aumentou a receita. A prefeitura não consegue aumentar a receita assim de uma hora para outra. Né? A gente teve problema do IPTU, teve problema com a iluminação pública, que foram determinações do Tribunal de Contas. Ah, Thiago, mas não era daquele jeito. Beleza, isso aí a gente pode questionar. E é para isso que a Câmara tem que ser mais forte, mais capacitada. Né? Não estou aqui, quem sou eu para criticar quem analisou o projeto. Mas estou dizendo que cada vez mais a gente tem que se capacitar, tem que buscar, tem que fazer. Eu estou falando isso por mim, eu procuro. Eu trabalho com administração pública há 7 anos. Né? Fiz alguns cursos de extensão do Tribunal de Contas, alguns cursos de capacitação lá, e hoje eu estou fazendo gestão pública. Porque eu sei que não dá para saber tudo. Você tem que procurar. E tem gente que em algumas áreas vai saber muita coisa mais do que eu. Né? Na ciência social, na saúde, vai saber muito mais do que eu. Só que o que eu falo é o seguinte, quando você melhora a discussão, quando você qualifica a discussão, o resultado é muito melhor. Então, o que o prefeito eleito e os vereadores eleitos precisam fazer a partir de 2021 é sentar e discutir. A primeira coisa que a gente precisa fazer em Cordeiro é o seguinte, é planejar. Tem muita dificuldade. Cordeiro tem muita dificuldade de planejamento. Eu trabalhei na administração pública, eu não me eximo desse problema, não. Você sabe como é que funciona. Eu sei como é que funciona. Então, assim, isso e não é só aqui também, não.
Porque a maioria dos municípios que eu trabalhei tem um documento lá de plano diretor, mas não funciona. Mas ninguém olha ele. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que pensar de uma maneira bem ativa. A gente não pode sentar em cima de um documento só e esquecer. Tem que ser ativo. Você tem que trabalhar em cima num planejamento. E, na verdade, o que o Cordeiro também pode fazer, e eu acho que deve fazer, vai ser uma propositura minha na Câmara, é planejar para daqui a 10 anos. Eu acho que... Você quer fazer o que daqui a 10 falta, anos? né? Para direcionar para onde a cidade vai crescer. Exatamente. Direcionar. Você acha que você consegue, através, é claro, do seu mandato e da conversa agora com o atual prefeito eleito, que vai tomar posse dia 1º, Leonan, fazer com que essas discussões, como por exemplo, IPTU, tenham uma participação popular maior? Porque a gente vê hoje na população cordeirense um déficit gigantesco das pessoas em relação a ir às sessões da Câmara. Mesmo que a transmissão ocorra online, é muito difícil você ter uma grande assiduidade. Você acha que a gente consegue, através de algum projeto, alguma coisa, colocar essas pautas sensíveis? Por exemplo, para onde Cordeiro vai crescer? É claro que o Legislativo e o Executivo tem que saber, mas para onde que a população quer que Cordeiro cresça? Você acha que a gente consegue debater isso? Eu disse, até coloquei nas minhas propostas lá de mandato o seguinte: a gente tem que criar grupo de trabalho e o que consiste isso? A gente tem que fazer uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim. Não é esse o termo, mas só para a gente entender, né? Câmara, Poder Executivo, a sociedade civil organizada, a OAB, os órgãos de classe também, e a sociedade em geral, para discutir assuntos sensíveis. Por exemplo, plano diretor, planejamento estratégico do município. Tem que ter, vai ter que ter. Ah, Thiago, vamos contratar uma empresa para direcionar os trabalhos. Beleza, mas tem que ter participação do município. Se eu não me engano, acho que a atual gestão mandou para a Câmara, ou essa semana, ou na semana passada, um plano diretor que acho que vai ser votado, não sei se acho esse que ano. é plano, Acho que é eu acho que é plano de cargo e salário. salário. De cargo e salário. De cargo e salário, que também é importante e tem que ter. Isso é algo que hoje o município peca muito, a gente tem muita divergência dentro dos servidores ali. Nossa. Por causa de uma falta de um plano bem estruturado. Então o que acontece, Léo? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que hoje a minha percepção é que a gente precisa de um grupo de trabalho, na verdade, muito forte. O município precisa disso. Outra coisa importante também é aumentar o número de audiências públicas. Sim. A gente tem que fazer audiência pública relacionada ao orçamento, a planejamento. Vai ter um aumento, por exemplo, vamos revisar a planta genérica de valores do IPTU. Faz uma audiência pública, chama todo mundo, vamos conversar, entendeu? Então, eu não estava aqui, para mim, eu até falo isso, é confortável falar isso. Na época da revisão da planta genérica, eu não estava trabalhando no município, eu estava trabalhando em Carapebus, eu não estava aqui, né? Mas na época da revisão, eu teria sugerido isso. Né? Não era minha competência na época, eu não estava trabalhando aqui. Eu acho que como munícipe, eu cheguei a conversar com algumas pessoas sobre isso, achei que era importante. Mas hoje, qualquer revisão que fosse fazer algum tributo que seja importante dessa forma, IPTU, ISS, iluminação pública, se discutir, levar aquilo para a população. Não é com o intuito de jogar a responsabilidade para a população, não. Na verdade, é com o intuito de discutir. Conversar, né? De esclarecer alguma dúvida. Façam lá. Foi feito na época, se eu não me engano, foi feita simulações. Né? Eu cheguei em agosto, se eu não me engano, o IPTU foi em maio de 2018. Eu entrei na prefeitura em agosto. Fizeram as simulações, apresentaram as simulações. Mas e se a gente faz uma audiência pública? Se apresenta uma outra ideia ali dentro? Não sei, entendeu? Então, assim, eu acho que o prefeito eleito ele tem que ter essa sensibilidade também de encaminhar os projetos para lá, para a Câmara, de maneira com que a gente faça aí esmiuçar, a gente possa esmiuçar, possa levar aquilo em prática, na prática, porque qual é o resultado que ele quer? O que ele quer com aquilo? Né? O IPTU, por exemplo, é algo sensível demais, está muito, né, tá muito vivo. E assim a gente faz com outras coisas também. Por exemplo, você quer ver um exemplo bom e que eu participei, a audiência pública do hospital. Eu ia falar isso. Foi muita gente. A participação foi muito grande. Então, assim, eu acho que é importante. E a audiência pública, do transporte público também. Meu amigo Luiz Verling, também um abraço para ele. Foi candidato aí a vereador também e desejo a ele todo o sucesso do mundo. Cara bom demais. Bom demais. Lutou aí pela audiência do transporte público. Foi bom, importante. A gente tem que ter mais. Acho que a gente tem que ter mais participação. Pelo que eu estou sabendo, para complementar a informação, acho que vai ter que, no próximo ano, haver uma licitação para as linhas de ônibus aí, inclusive por pressão do próprio Ministério Público. A gente aguarda aí. Porque parece que, na verdade, o contrato de concessão ele acaba em 2021.
Isso aí. Né? A concessão acaba em 2021, então vai ter que fazer uma licitação. Agora, como que vai ser feito? Então, e aí vem outro problema. Eu até falei isso com o prefeito eleito. Cordeiro não tem um plano de mobilidade urbana. Que tem que estar contido dentro do plano diretor, posso estar enganado. É? Né? Então como é que você faz para determinar onde tem que passar as linhas de ônibus, onde tem que ser os pontos de ônibus? Se você não sabe para onde que a população vai, para onde que ela trabalha, onde ela mora. Então assim, não, isso aí todo mundo conhece Cordeiro, todo mundo sabe que funciona assim. Mas na lei não é assim não. Exato. lei não Inclusive, funciona assim. alguns municípios circunvizinhos estão passando pelo mesmo dilema, também tendo que resolver esses problemas, né? Hoje, Bom Jardim, Bom outros Jardim, municípios também. Friburgo, cara, daquele Friburgo é tamanho. recorrente, Nossa né? senhora. Friburgo daquele tamanho, falta lá, ó, emergencial. Recorrente. Emergencial. Verdade. Muito difícil. Agora, como é que estão os diálogos com o atual prefeito eleito de Cordeiro, com o Leonan, com o Elvis? Você já conseguiu conversar, colocar essas pautas Cara, aí? então, a gente conversa, assim, eu e o Elvis a gente conversa há muito tempo, né? A gente sempre teve, até mandar um abraço para eles aí, né? Devem estar assistindo, a gente não conversou ainda direito, a gente conversou uma vez só depois da eleição, a gente conversou um dia só, foi um papo bom, tá? Falamos muito sobre ideia, assim, a gente falou o que a gente espera um do outro, né? E eles sabem que eu disse já que eu tô para ajudar, o município. Né, e a gente vai trabalhar muito em prol do município. Essas reformas têm que ser feitas. Plano diretor, plano de mobilidade urbana, código tributário, código de postura, código sanitário. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Então, assim, eu me propus ajudar a ser vamos dizer assim, um facilitador disso. Acho que Você entende muito também. Acho que é importante. Então, Léo, assim, cara, eu estou disposto a ajudar. Né? Ninguém inventa a roda. A gente sabe que muita coisa por aí já tem pronto. Então hoje é adaptar. Você vê qual que é a sua realidade, o que deu certo em algum lugar, o que deu errado. Ajustar para cá. Cordeiro é um município que peca muito. Por exemplo, eu não lembro, acho que é o Código de Obras, que é de 75. Então assim, cara, na lei orgânica do município aqui ainda tem Macuco como distrito. Tem. E o Rio Macuco é navegável. Exatamente. Também. Então assim, são coisas que a gente tem que trabalhar. Eu acho que os vereadores, né, que foram eleitos têm muita capacidade, tem muita gente ali muito capacitada que com certeza vão conseguir dar conta desse recado. Acho que tem muita coisa para fazer. Mas se a gente não começar a fazer, não vai mudar nunca. Né? Porque tudo é difícil na administração pública. Isso eu já aprendi nesses 7 anos. Tudo é difícil. Se você não começar a fazer, fica impossível. Mas você tem que fazer. Alguém tem que fazer. Se não for a gente, vai ser quem? Tiagão, queria mandar um abraço para algumas pessoas aqui que estão nos assistindo. Ó, o Gabriel Laurindo, famoso Tim. Um abraço, Tim. Tim Maia. Tim tá acompanhando a gente. O cara. O Guilherme Splitz está dizendo aqui, ó, o plano de mobilidade tem prazo até 2023. Então, assim, tem essas metas ainda, né? A gente tem várias nuances e se não cumprir, você ainda é penalizado, toma multa e tudo mais. Juliana Maia tá dizendo, você foi merecedor, meu amigo, muito sucesso nessa nova trajetória. Dá um abraço pra E Juliana. o Jorge Maico, chefe Jorge Maico, O cara também. nosso parceiraço, tá aqui dizendo que a bancada é de peso e eu tô mais fininho. Pô, obrigado. Queria deixar isso. Acho É, que essa foi uma direta pra você. Foi pra mim, foi pra Juliano mim. Henrique tá mais fininho. Pô, eu tava bravo, mas deu uma eu melhorada. acho que Thiago... Pô, Jorgeão, você tá... Ele quis dizer que você tem que entrar na dieta. Não, mas o problema é que ele ainda não fez nenhum prato pra comer. Falando nisso, cadê? É aqui. Ó, chefe Jorge, presta atenção. Final de ano da TV, a gente quer você aqui. Pô, por favor, vamos né? fazer E esse- aquela dica de final de Não, ano. e esse prazer aí a gente teve, né? De ter experimentado o prato. Pô, cara, me convida fera. aí, Fez o nhoque de banana da Aí, terra. me convida aí na próxima. Na próxima a gente vai estar junto. Fechado. Tiago, dando prosseguimento aqui a esse podcast, a gente queria, além disso, frisar algumas coisas que, assim, fica muito em dúvida para a população que vai acompanhar também na TV ao longo dessas nossas reprises, o que é o plano diretor. É importante, se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque a gente tem mais do que essa liberdade para isso. Claro. Plano diretor é onde você direciona para onde seu município vai crescer. Então tem que estar contido diversas questões. E às vezes as pessoas acham que uma obra no manancial é mais importante do que uma reforma administrativa. E na verdade, assim, para aquela localidade, claro que vai ter uma importância maior, mas é fundamental para o município saber para onde a população está indo no plano de mobilidade, saber se a tubulação está em dia no plano de saneamento básico, porque você não sabe, às vezes você constrói 3, 4 prédios no centro que não comporta hoje, e aí você tem uma crise, você vê como que a cidade de Cordeiro está agora nas últimas semanas, cheia de hidrantes e de bueiros aí estourando, porque não cabe, a manilha foi feita em 1970 e agora a gente tem 2020 uma manilha que precisa ser maior. Então assim, cabe tudo isso dentro do plano diretor, né? É isso aí, é o direcionamento, na verdade, para onde a cidade vai, o que você pretende fazer.
Eu sempre trato, o Léo, como o plano diretor como um instrumento de planejamento estratégico, né? Na engenharia, na administração, na gestão pública, a gente estuda essa parte do planejamento aí em 3 níveis, né? Operacional, tático e estratégico. O estratégico é o mais longo, né? Aquele que vai levar mais tempo, você desdobra mais coisas para ele acontecer. E o plano diretor, na verdade, é isso. Você pode atualizar ele durante o tempo? Pode, como qualquer outro plano. Você pode fazer isso. Mas ele tem que te dar um direcionamento. Por exemplo, essa área aqui do Rodolfo eu vou fazer só como área residencial. Beleza. Então ali só pode ter imóvel residencial até tantos andares. Isso aí. É isso. Então, assim, esse é um exemplo, mas tem vários outros. É o que o Léo falou. Dentro do plano diretor vai ter vários outros planos, né? E a gente, em Cordeiro, Cordeiro é um município que a gente peca muito por não ter essa legislação bem feita. E às vezes, os outros municípios pecam muito por não aplicar. Quando tem, não aplica. Então eu acho que, por exemplo, a gente está falando muito de lei aqui, mas na prática, o gestor que está entrando agora em 4 anos, ele tem pouco tempo para planejar e executar. Ele apaga incêndio. O cara entra, né, trocando pneu com o carro andando. Então, é complicado, é difícil, não é fácil, não. A gente fala às vezes, porque o prefeito... beleza, mas não é tão simples assim. Não é simples. Né? Eu participei de algumas situações. Tem gestores que fazem ficar mais fácil, tem gestores que não fazem. Né? Eu participei de algumas gestões já em que alguns prefeitos são caras assim de muita dedicação, os caras são muito dedicados e trabalham mesmo em pró. E isso não quer dizer que não dá, por exemplo, que o resultado não pode ser ruim. Pode. Mesmo com todo o esforço do mundo, o cara pode ter dificuldade de ter problema. Eu lembro que acho que a Prefeitura de Cachoeira de Macacu chegou a atrasar 7 meses de salário. Posso estar... Tem um amigo lá que trabalha lá. Foi isso mesmo, né? Foi complicado de tocar, velho. A saúde foi a primeira a pagar lá, chegou a ficar 4 meses. Olha que absurdo. 7 meses de salário. Júlio, antes da sua próxima pergunta, só queria frisar aqui, mandar um abraço pro Luiz Verlim e pra André Cler, que estão nos assistindo agora. Legal. Um abraço pra vocês. E também pro Cesário, que me parou na rua, falou que assiste a TV Serra Norte sempre. Cesário, tá aqui o abraço dado. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, Thiago, a outra pergunta que eu ia te fazer, a gente até fiz uma pergunta semelhante ao Matheus. É uma pergunta meio complicada pelo período que a gente está vivendo, que é sobre a presidência da Câmara. A gente sabe que para tocar o município durante esse tempo, tem que ter um presidente para poder pautar o que vai ser votado, o que não vai ser votado. E que a gente está com um período próximo já falta menos de um mês para o Natal, por exemplo, daqui a pouco vocês já estão assumindo. Vocês já estão pensando, já estão se articulando, não você ou todos os vereadores, vocês já estão conversando, porque eu acho que, ainda mais pelo fato desse tempo estar corrido, eu acredito que vocês têm que estar se organizando ainda mais rápido para poder ver quem que vai tocar de frente à presidência da Câmara Municipal de Cordeiro. Eu, como eu te falei, é a minha primeira vez que eu tenho alguma experiência na parte executiva. Legislativa eu não tenho tanta experiência assim. Ouço falar muito. E eu, como sempre, na minha vida inteira foi assim, não vai ser diferente agora na Câmara, eu escuto muito quem já tem experiência. Né? Eu busco algumas pessoas. É lógico que a gente faz um filtro, né? O que serve pra gente e o que não serve. A gente sempre tem que fazer isso. Mas já está sendo articulado, isso já está sendo, né? Já tem as conjecturas. A Câmara é isso. Agora é essa fase, né? Da negociação, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra. Será que eu vou apoiar fulano? Exatamente. O que é melhor? O cara propõe, o cara vem e propõe, não. E o meu mandato eu quero fazer isso. É legal. É igual o eleitor, mesma coisa. É o jogo democrático. Só que agora você tem que convencer o eleitor ou o vereador, né? E assim, sem sombra de dúvidas. Quando me perguntaram, Thiago, poxa, em quem que você votaria para presidente da Câmara? Eu falei, vota em mim. Vota em mim. Eu acho que assim, cada um tem seu direito de entender. É lógico que eu não sou prepotente nem nada disso. Deus me livre, passa longe de mim. Acho que se a gente puder fazer uma Câmara sadia, forte e que possa levar esse município à frente, eu não tenho vaidade de ser presidente da Câmara, isso não passa por mim. Eu quero contribuir, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar, tem que analisar isso. Eu acho que se por acaso for um consenso e meu nome for um bom nome, beleza. Agora, se não, decidirem, não, Thiago, não é momento, você é um cara de primeiro mandato e tal, beleza também. Vamos conversar, vamos compor o que pode ser melhor para o município. Porque uma Câmara de Vereadores, na verdade, ela é um ambiente de propositura, de fiscalização. Né? Hoje a gente tem que entender, o que os vereadores entendem, e eu entendo dessa maneira, é isso. Que a gente tem que fiscalizar, a gente tem que propor leis, propor indicações, fazer o trabalho de vereador.
O que passa disso já nem me interessa. O que passa disso eu já tô assim, lógico, buscar recurso. Ah, Thiago, você quer buscar recurso? Vou buscar recurso, lógico que eu vou. Eu tô aqui, o deputado às vezes manda mensagem, o deputado manda mensagem. Pode falar o nome do deputado. Não, tem alguns já. Alguns aí, ó. Tem alguns. O município agradece. Que manda mensagem pra gente. Porque a gente acaba tendo contato, né? Tendo vínculo. Eu lembrei da pergunta que eu vou te fazer agora. E aí, assim, eu não quero ser um vereador estagnado. Não quero. E às vezes ser presidente da Câmara prende muito por isso. Você tem que se preocupar muito com a rotina administrativa também da Câmara. Você não pode deixar ali, né? Então, assim, por mais que você tenha assessores, por exemplo, que vão te ajudar a cuidar, mas você que tem que estar olhando. Né? É a sua responsabilidade. Você é o prefeito da Câmara. Exatamente. É pequeno, mas é prefeito. Mas é prefeito. Tiago, a pergunta que eu te fazer que eu lembrei é sobre... Deixa eu ver se a minha memória tá boa. Esqueci de novo. Pediu a pergunta, tem que saber. Lembrou, esqueci de novo. Lembrei. Isso aí é muita coisa. Calma que minhas férias Não, é porque a gente vai fazer uma confissão aqui. Como a gente quis trazer esse formato diferente, trazer todo essa estrutura aqui, acho que seria muito bacana, seria bacana trazer essa estrutura, mas não seria bacana se a gente ficasse preso à pauta, né? E se ater mais a conversa, ao diálogo, ao convidado. Então a gente, depois de muitos anos, criamos um programa sem pauta. Sem pauta. Tudo que a gente está perguntando está aqui na mente. Obviamente que a gente faz um scoutzinho, mas não pode ser que aconteçam umas coisas dessas, da gente esquecer a pergunta que vai fazer. Eu lembrei o que eu ia falar. É sobre... Você sabe que eu enrolei pra você poder lembrar da pergunta, né? A gente tá sempre fechado. Que talento, hein? Tá sempre fechado. Tiago, sobre diretório, sobre partido político, isso eu acho que é muito interessante e contribui muito para a discussão. A gente viu essa situação do republicano, né? De estar na candidatura do Rodrigo e depois ter essa... Inclusive o Rodrigo tá assistindo a gente, manda um abraço pro Rodrigo Ramito. A gente viu essa situação. Para qual lado que o republicano vai? Se vai se juntar ao Leonano PSC, se vai juntar com o Luciano no Cidadania, e tem essa situação toda, ainda teve a situação do PSD e tudo mais. Enfim, o que eu tiro disso? É muito fácil você tirar um partido que não tem diretório. É simples, se o candidato tiver um candidato que eu digo, um deputado, tiver um contato político, tiver algumas diretrizes, eles tiram o partido, realmente tiram o partido de vocês. Isso acontece diversas vezes antes da eleição. E o PT em Cordeiro não sofre desse problema porque eles têm um diretório, eles têm uma situação totalmente organizada. Você acha que isso também fica de lição para as próximas eleições? Fica. Assim, eu não posso, vamos dizer assim, como eu estou ainda engatinhando, ainda estou aprendendo, eu entendo que é importante ter o diretório não só por isso. O diretório, na verdade, ele é importante para a representatividade do município, para buscar recursos junto aos deputados e, por exemplo, vamos lá, quando você tem uma comissão provisória, você fica representado por aquela pessoa que é o presidente da comissão provisória. Hoje o Davi faz muito esse trabalho com a Rosângela Gomes, que é a deputada federal, que atende a gente aqui pelo Republicano. Né? Então o Davi faz muito bem esse trabalho, ele tem esse intercâmbio com ela, é muito fácil, o Davi consegue ir bem com isso. E a gente pode ter esse intercâmbio também de uma maneira direta, por exemplo, hoje é comissão provisória, mas se daqui a um ano que vem isso virar um diretório, a gente vai ter uma representatividade, tem votação, tem um monte de coisas que vão além daquilo que a gente simplesmente vê. Porque por que eu falo que eu falei lá atrás, quando a gente falou daquele projeto de lei, né, da candidatura independente, por que eu falei que tem os prós e os contras? Hoje, um diretório municipal de um partido, lógico que um município pequeno, em todo lugar isso vai ser assim. O prefeito de município pequeno, quando vai numa reunião estadual, ele tem seu peso, mas ele tem que buscar seu espaço. É a mesma coisa do diretório. O diretório de um município pequeno, ele tem que buscar seu espaço lá. Mas já é um diretório. Quando você trata de uma comissão provisória, sempre é mais difícil. Né? Eu bato palma, eu dou parabéns às pessoas que encaram esse desafio de tocar de frente a comissão provisória, porque assumem muito ônus, assumem muito problema. Né? O Davi é um cara que assumiu, por exemplo, alguns problemas do partido aí que estavam aí no partido e que ele não precisava ter assumido. A vida dele estava tranquila. Ele não precisava disso. Ele foi lá e assumiu. Poxa, mas aí o partido... Cara, as conjecturas agora vão ser gigantes. A gente vai pensar num monte de coisa e é o que você falou. Eu acho importante. O Republicanos hoje, eu sou vereador pelo Republicanos, vou trabalhar para a gente ter um diretório municipal. Quem vai ser o presidente? Não sei, pode ser o Davi. Votação. Não, pode ser o Davi. Eu acho que ele é um cara capacitado, tem boa articulação, um cara que pode ser. Não vejo dificuldade, não vejo problema nisso. Eu só acho que a gente tem que ter um diretório aqui. Porque
Toda vez que a gente trabalha, o diretório, por exemplo, a gente tem uma coordenação regional do partido. E aí ele veio, esse cara às vezes liga. Essa pessoa liga para mim, liga para o Davi, fala com a gente, alguns assuntos. Quando a gente começa a ter um diretório mais forte aqui, a gente começa a ter acesso diretamente estadual. Ah, você quer pular o cara? Não quero pular o cara. Eu só quero que me lembrem. Só quero que lembre de mim. Tem o diretório, tem um grupo organizado em Cordeiro que representa a gente, que é nosso braço lá, então vamos ajudar ele. E aí, o que acontece? Isso aí, gente, assim, sendo muito sincero, isso não é pra gente, não é pra mim, que sou hoje vereador eleito pelo Republicano, não é pro Davi, que é presidente, né, pra todo mundo que tá ali, pro Rogério, que é o vice, não é pra gente. A gente quer isso, essa notoriedade, pro município. A gente quer que o município seja lembrado. Por exemplo, você falou do PT. Eu te garanto que nas reuniões do PT alguém lembra, não, o diretório de Cordeiro já funciona há tantos anos. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando pensam, por exemplo, direcionar algum recurso, vai direcionar para o diretório que está organizado. É claro. Então, a gente, assim, eu acho que toda vez que a gente se organiza, as uma coisas coisa muito melhor. importante. Cara, eu tenho até um assunto para falar, não sei se a gente vai falar disso, se tá... Pode falar. Não sei quanto tempo tem. Por favor. Você tá em casa? Tem uma coisa importante também de falar, e que eu tenho como proposta, e vou lutar, brigar por isso. Até outros candidatos tinham também essa proposta, não sei se algum eleito, sinceramente não vi, se algum eleito também tem essa proposta, mas se tiver também vai ser bem-vindo a gente colaborar, assim como eu vou colaborar também com a lei do primeiro emprego, nessas ideias aí que a gente tem em conjunto. O Matheus até falou aqui no último podcast que eu assisti. E eu acho que a gente tem que olhar, a gente está falando de organização. A Associação de Moradores em Cordeiro é muito importante. A gente tem que trabalhar isso. Ah, que maneira, não tem dinheiro para financiar. Beleza, mas vamos organizar então. Porque essas demandas elas venham todas direcionadas. Para que a gente consiga fazer algo mais forte, mais importante, dentro do bairro. Às vezes você tem bairros aqui gigantes, como eu Retiro, por exemplo, que se tivesse uma associação bem montada, bem feita, você cria serviços por ela, que o poder público vai ajudar, mas ela é a responsável. Ela vai trabalhar. Então você acaba sendo um braço, tendo gente para ajudar. E hoje, gente, assim, sem vaidade, toda ajuda é necessária. Toda ajuda é necessária. O município precisa disso. E se você consegue dividir com mais gente, fica mais leve. Né? Então, essa é uma proposta minha. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu ia te perguntar justamente das suas propostas, principalmente nesse primeiro momento, né? Acredito que tenham muitas coisas a serem feitas, mas você chegou com uma pauta gigantesca quando você foi lá bater na porta do teu eleitor. Então, o que tu pretende fazer, principalmente no seu início de mandato? Cara, a gente tem que trabalhar muito o emprego e renda. A gente sabe, a gente percebe, o município precisa. Como? Então, na verdade, a gente tem que fazer isenção, cara. Isso não tem jeito. Nesse primeiro momento, a gente tem que dar isenção. Trazer as empresas, Thiago, né? Pô, você tá falando bobagem aí. Você já foi secretário de Fazenda, tá falando bobagem. O município não pode dar isenção porque renúncia de receita. Não. O município ele vai gerar alguma receita com a contratação daquele jovem, daquele funcionário daqui de Cordeiro. Vai gerar alguma receitazinha. Uma alíquota de piscofis, uma alíquota lá de... Pra cumprir a lei. Exatamente. O cara já ia contratar. É isso. E aí, por que não pega esse recurso e diminui, por exemplo, no outro imposto de ordem municipal dele? O ISS, por exemplo, das empresas prestadoras de serviço. Sim. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Como eu falei antes aqui, vai dar trabalho, vai ser difícil. Mas se não começar, se a gente não trabalhar... Tem que ter pontapé, né? Você acha que passa muito pela Câmara puxar um polo industrial para Cordeiro? Trazer... Quando Cara, eu digo polo, eu digo pelo menos umas 2 empresas grandes. Passa a partir do momento que a gente vai conceder as isenções. Né? Isso aí não tem jeito. A empresa só vai vir para cá se tiver atratividade. Qual é a atratividade? Ou é a estrutura, né? Estrutura física mesmo, infraestrutura, asfalto, internet, essas coisas todas funcionando direitinho. Localização geográfica, porque para as empresas, principalmente de transporte, ela é muito forte, ela é muito boa, precisa ter. Ou incentivo fiscal. E o que está na mão da prefeitura hoje fazer aqui em Cordeiro? Incentivo fiscal. É mais fácil, é mais rápido de se fazer. E o que pode ser feito de incentivo, principalmente para as empresas contratarem essa molecada que ainda não conseguiu entrar no mercado de trabalho? Cara, hoje a gente tem que trabalhar o incentivo pelo primeiro emprego para as empresas, por exemplo. Vamos lá, vamos botar uma transportadora aqui no município, né? Uma sede de uma transportadora. Aquela empresa vai gerar uma nota fiscal e o ISS vai estar ali, que é um serviço. Né? Naquele ISS, o ISS é feito na geração do serviço, né? Onde é o fato gerador, aqui no caso, onde vai sair. Então, por exemplo, vamos botar lá, 5% daquele transporte lá de R$1 milhão. Esse valor, se você contratar, vamos colocar lá, 10 funcionários de primeiro emprego de Cordeiro, você pode gerar um desconto de cima desses 5%.
Então, de cada nota, você tem lá 0,5% De desconto. de desconto. Poxa, cara, isso no final de um mês para uma transportadora é gigantesco. Pô. Porque né? é por nota, né? E naturalmente também, quando você atrai a empresa, você atrai a contratação de mão de obra daqui, porque é mais barato. Você não Já tá aqui. Já está aqui. Então, por exemplo, tem um exemplo bom, até foi o Cleito. O Cleito que me... Esqueci o sobrenome dele, mas ele fala comigo no Facebook direto. A gente troca ideia toda hora sobre o município. E ele falou comigo de Extrema. Extrema lá no sul de Minas, perto do Triângulo Mineiro ali. É um município com 30 e poucos mil habitantes e o PIB é 10 vezes maior que o de Cordeiro. 10? 10 vezes. Porque 12% do e-commerce do Brasil está lá. Que isso? Os caras fizeram há 10 ou 12 anos atrás um planejamento e hoje 12% do e-commerce do Brasil está lá dentro. As distribuidoras estão lá. Os CPDs não, os CDs, né, os centros de distribuição deles, estão lá dentro. Então, assim, é um município hoje rico, né, porque o PIB é muito alto e você gera muito emprego, naturalmente. Né? Aqui tem muito espaço para a gente fazer isso em Cordeiro. Cordeiro é uma cidade, vamos dizer assim, majoritariamente urbana, tem hábitos muito urbanos. Né? Você não é uma cidade interior como outras cidades menores. Particular, né? É muito particular. Então, tem espaço para fazer. Talvez tenha uma infraestrutura hoje melhor do que outras cidades da região para fazer isso aqui. Tem que cuidar, a gente fazer. Acho que os acessos aqui da rodovia da RJ são bons. Corta a cidade. Exatamente. Então, assim, Thiago, você está dizendo, então, é buscar. Você não tem jeito. Tem que buscar recursos. Não tem que esperar a empresa interessada estar aqui. Tem que ir atrás do cara. Tem que ir lá, meu irmão, eu posso te fazer isso. Você quer vir para o meu município? É o que a gente precisa. Né? E a geração de emprego ela só vem com empresa. Tipo assim, vamos lá, as empresas que estão no município, Thiago, você está falando de trazer empresa nova, mas e para as empresas que estão no município? É justamente isso. Se a gente fizer um trabalho forte de isenção, de fortalecimento do município, até ontem eu vi o Antônio Ramos botando lá que tem que fazer um programa Cordeiro Compra de Cordeiro. Na verdade, esse programa já tem. Tem um programa do pessoal da rede dos agentes de desenvolvimento do Sebrae aqui na região, que é meio assim, Cantagalo, compra de Cantagalo. Funcionou muito lá com o Braz. Até um abraço para o meu amigo Braz, lá secretário de Fazenda Cantagalo, parceiro, gente boa. E assim, na verdade, o que acontece é que você tem que capacitar. Quando você capacita aquele fornecedor e você já tem uma legislação que dá preferência até um valor de R$80 mil para as empresas que são do município, para microempresas, pequena empresa que são do município. Então, assim, eu acho que você tem que hoje trabalhar muito forte isso. O município vai ter essa oportunidade agora. Já está tendo, na verdade. Em 2018, quando eu entrei, a gente já comprou do município até R$80 mil, se eu não me engano, 90%. Rapaz, isso é maravilha. Então, assim, tem muita coisa para ser feito nesse intuito. Thiago, quer dizer então que até R$80 mil é pouco, porque o cara pode vender uma licitação de 5 milhões. Pode. Aqui dentro em Cordeiro a gente tem uma empresa hoje capacitada para fornecer esses 5 milhões para a prefeitura. Difícil, né? Então, assim, não estou aqui criticando ou falando mal, nada disso. Acho que falta esse encontro. Acho que a prefeitura, o poder público, a iniciativa privada, ela tem que se encontrar nesse momento. Precisa de uma sinergia aí. A Câmara tem que trabalhar junto também, entendendo a necessidade, para que a gente possa fazer o município andar nesse sentido. Aí a gente vai falar de novo do planejamento estratégico, né? Qual que é a ideia do município? É ter 10 empresas daqui a 10 anos, 10 empresas gerando 1.000 empregos. Ou de repente, sei lá, se tornar uma cidade universitária. Também. Tem que discutir. Exatamente, tem que ter qual é o Essa direcionamento. discussão é fundamental, né? Ótimo. Para onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer? Nós queremos ser um polo universitário, queremos trazer 10 faculdades aqui para dentro. Excelente. Vamos trabalhar para isso, né? Exatamente, vamos gerar emprego e renda de outro jeito. Não, a gente quer fazer um polo turístico aqui na região. Nós queremos ser uma rede de hotelaria, queremos ter uma rede de hotelaria gigante no município. Excelente, também. A gente já tem uma exposição muito forte. Vamos gerar outras coisas no calendário, então que sejam fortes. Para fazer o ano todo evento. Exatamente. Agora, Thiago, outra pauta fortíssima sua durante a campanha foi da parte do esporte. Né? Você é muito ligado também à galera das artes marciais, que eu acho muito importante, porque muitas vezes quando se fala de esporte aqui no município, em toda a região, acho que no geral, se lembra muito de futebol, que é o esporte que a gente ama também, mas se você for colocar por resultados, a região ela tem muito mais resultados com atletas marciais do que realmente o próprio futebol, né? Então eu queria te perguntar, tendo em vista, primeiramente, a falta de quadras do município hoje, a gente vive um problema muito complicado de quadras, e de que essas competições de artes marciais, a maioria delas são fora do município. Como é que você pode fazer
para auxiliar esses atletas? Tem como envolver a sociedade civil para poder auxiliar esses atletas? Não sei, como forma de apoio, desconto. A gente estava comentando um pouquinho disso também, em razão de contratar o jovem que não teve o seu primeiro emprego. Então, trazer esse projeto também para o lado esportivo para poder desenvolver ainda mais. Às vezes a empresa tira de uma nota aí, sei lá, 0,5% para o esporte. Eu faria com o maior prazer. Hoje já tem uma legislação no município. Na verdade, tem 2 leis no município hoje, que é uma lei de incentivo ao esporte por parte da prefeitura, que ela é o patrocínio do município, né, que você dá lá o patrocínio para o atleta e tal. E tem uma outra legislação que é uma outra lei, eu não me lembro agora se juntou, se é a mesma, mas tem uma outra parte também que dá conta dessa questão dos incentivos para as empresas poderem patrocinar os atletas. Só que o que acontece? Na prática não funciona. Porque, assim, e não é culpa, vamos botar assim, não é culpa nem da empresa nem da prefeitura. Mas a gente tem que dar uma atualizada nessa lei. Porque se não funciona, por exemplo, eu não conheço nenhum atleta hoje que tem esse incentivo. Também não. Então, assim, se a gente não tem ninguém que usa, algum problema tem, né? Vou dizer de novo, né? Tem muito disso, já me alertaram um monte de vezes com relação a isso. Eu não estou aqui criticando o vereador nenhum, nem o autor da lei, ninguém. Só que a gente, às vezes, olha por uma ótica e falta alguma coisa, falta algum detalhe. Isso é na ordem natural das coisas. O meu trabalho, por exemplo, que eu faço, se vier outra pessoa olhar, vai dizer que pode ser feito de outro jeito e vai ser feito. Se for bom, vai ser feito. De repente, 1 ou 2 emendinhas ali no projeto já resolvem, já fazem. Porque a ideia é boa. A ideia do projeto é ótima. É ótimo. A concepção, às vezes, não foi tão boa. Mas a ideia é muito, muito boa. Porque você tem que dar incentivo. Hoje, o que a gente tem que fazer, por exemplo, para a lei de incentivo aqui aos atletas do município, é trabalhar. Que o município possa arcar, principalmente no começo, com parte desse patrocínio. A gente sabe que não tem muito recurso, mas também a gente sabe que o atleta, para ir lutar, por exemplo, você pega uma academia hoje que tem 10 atletas que vão lutar um campeonato, sei lá, sul-americano no Rio de Janeiro, academia de jiu-jitsu, por exemplo. Quanto vai gastar isso? Não custa R$2.000. Não, é o transporte, a alimentação. Na época que eu jogava era um Guaravita quente, um pão com queijo e presunto e a Kombi, meu irmão. Cara, e a gente ia. Eu vou te falar, o Júlio Henrique tá falando aqui uma coisa importante. Na minha época de escola, principalmente na adolescência, eu tava sempre fui muito ligado ao esporte. Eu fui campeão estadual de handebol jogando na quadra dos Campanati. Handebol, joguei handebol também. Handebol, Thiagão. Fui campeão estadual de handebol ali e fui vice-campeão lá em Partido Alferes com o pessoal da Tony Peck. Rapaz. Então, assim, a gente tinha um time muito bom. E na época, o falecido Alcimar Sarruf era o secretário e a gente tinha essa liberdade. A gente tinha os veículos da prefeitura para ir e tal. Isso. E a gente jogava todo ano. Era GEP, né? GEP, joguei GEP. Jogava o GEP todo ano. E todo ano a gente batia na trave, assim. Eu chegava nas quartas de final, eu chegava na semifinal sempre. A gente ficava bem. E com o tempo, a gente percebe que as pessoas vão perdendo o interesse. Com o tempo, os próprios jovens vão perdendo o interesse. Só que tinha que ser uma coisa muito alimentada. Eu agradeço, né, na minha vida por ter tido professores bons, o Bilecos, o Marcelão, que foi um cara na minha vida, até hoje, meu parceiro, meu amigo, que foram caras aí, assim, que me ajudaram muito. O próprio Teco, lá na época da prefeitura, ajudou muita gente do handebol lá, que ele deu um incentivo muito grande junto com o Alcimar, na época. Quando o Alcimar se ausentou da secretaria, ele acabou ajudando a gente. Ele acabou ficando lá para ajudar. E assim, hoje falta isso. É o que você falou da questão das quadras. A gente tem que ter infraestrutura para ter as equipes, né? Acho que o esporte tem que ser visto de uma maneira melhor. Eu falo do jiu-jitsu, por exemplo, que eu sou assim, aficionado, eu gosto muito. A minha mulher fala comigo. Antigamente você gostava de ver jogo de futebol. Hoje em dia eu não paro para ver futebol. Eu vejo, pô. Mas também eu nem tenho muito prazer de ver não, porque o meu Vasco tá uma lástima. Sei como é que é, o Fluminense também não O Fluminense tá bem, rapaz. Mas, assim, eu paro para ver luta. Vou ver a luta agora do Júlio lá, do Splinter, lá na Copa. Isso aí. Vamos assistir lá, vamos dar uma E moral. o Chulapa e o Pelau tiveram resultados fora de série nesse final de semana. Rapaziada muito forte. Então a gente tá falando assim de coisas. A gente falou aqui rapidamente 3 caras aqui que são muito fortes, estão sempre na mídia. Chulapa e Pelau ganharam o ranking ano passado do jiu-jitsu e o Emanuel, que é de Macuco, mas está treinando também em Cordeiro, ele ganhou, foi pro europeu, eu acho. Isso aí. Então assim, eu, por exemplo, eu tenho muito contato com o Splinter, né? Splinter, de vez em quando a gente troca mensagem
Ele tava lá, pô, no europeu. também. Foi lá com o Emanuel. É. Foi. Aí. Mas não ganhou. Acho que foi, nem me lembro mais Mas onde não tá. ganhou. Mas só de ter ido, cara, já é algo. Já, pô. Você imagina, o cara vai em Portugal representar a nossa região, né? É isso que uma das coisas, obviamente, tem que ter esse apoio direto, mas olha para o município de Cordeiro ou para qualquer outro município, tem um atleta fora do país, imagina um PED do município, alguma coisa. Representando e apoiando. Só isso, a representatividade disso já seria fora do comum, né? Cara, eu acho que a gente tem muita oportunidade de fazer muita coisa boa. A gente pode fazer muito núcleo aqui. Por exemplo, eu sou do Rodolfo, né? Eu fui criado no Rodolfo. Então eu acho que ali no Rodolfo a gente tem vamos dizer assim, uma matéria-prima de jovem ali, de criança, muito forte pra gente fazer esse tipo de trabalho. E a gente sabe que na maioria das vezes é da periferia que saem os grandes, né? Os grandes certeza, nomes, né? Então, assim, eu gosto muito de falar às vezes disso, porque isso me dá um incentivo muito grande, quando eu posso fazer alguma coisa por alguém que está chegando agora. A maioria das vezes, quando eu posso ajudar, quando eu estou perto, e acontece alguma coisa assim que posso dar um auxílio, posso dar alguma ajuda, eu fico muito feliz, porque a gente sabe que na maioria das vezes o jovem, ele se perde por não ter oportunidade. Né? A gente vê muita gente perdida hoje por não ter oportunidade. E o esporte é a primeira oportunidade, eu acho que toda criança tem. Ele vislumbra ser um jogador de futebol lá na frente, cara. O cara tem um sonho. E se a gente não der oportunidade, é muito difícil ele conseguir. A gente sabe, Cordeiro sempre foi celeiro de atleta, sempre criou muito atleta, sempre teve muita gente boa. Né? A gente não pode deixar isso cair. Tem que sair, agora tem que expandir, tem que ir para fora. Acho que a lei de incentivo ao esporte é muito importante. E a gente tem que ver não somente o atleta, mas as agremiações. Por exemplo, o Posto de Monta, o Cordeiro, Douradinho, enfim, Lavrinha, a gente tem que criar isso. Né? Porque se a gente está organizado, se o município está bem organizado, é igual o cara, assim, não é o mesmo ramo, mas, por exemplo, escola de samba. Como eu falei, eu sou do Rodolfo. Grezu na veia, fala. Sou, mas eu queria, por exemplo, que a Grezu tivesse a organização da Imperatriz. Pô, bato palma. Manel, o pessoal lá. Pô, bato palma. Manel é o cara que tem muita organização. Thiago, você tá desfazendo a Grezu. Não. Só que eu acho que a gente tem que, se a gente não botar a mão na consciência, começar a trabalhar, né? Às vezes, em alguns momentos, deixar uma vaidadezinha ou outra de lado. Pra todo mundo melhorar, né? Exatamente, cara. Então, assim, o que faz um grande é o outro grande também, que puxa pra frente. Isso é verdade. Não é? Então, rivalidade esportiva é a mesma coisa. A gente tem que fazer isso. Não tem jeito, cara. Por exemplo, você tem. Hoje menos. Porque, por exemplo, Vasco e Flamengo, que é o meu caso da minha rivalidade. Há uns anos atrás era o que puxava um ou outro. Né? No jiu-jitsu tem lá uns casos lá dos caras que um foi muito bom porque o outro também era na mesma época. Faz o outro crescer, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, as escolas de samba aqui no município, elas precisam desse incentivo. Acho que uma tem que competir com a outra, não para ser melhor do que a outra, mas para fazer um trabalho bom as duas. Saudável, né? E o bacana que você está falando isso é uma escola mirar no que está dando certo para outra, Exatamente. né? Acho que no Rio óbvio que isso. tem uma rivalidade que vale até dinheiro, né? Vamos colocar que você ganhar um Muito carnaval. dinheiro. É muita grana, mas o cara, ele perdeu, óbvio que ele fica de cabeça inchada, mas ele Sim. tem que identificar o porquê que ele perdeu, o que ele pode fazer para O melhorar. outro fez melhor. Exatamente. E assim funciona para tudo. Eu não vou mentir, a minha eleição hoje, ela foi meio estratégica. Né? A gente vai observando o que pode, o que não pode, onde é que dá, onde é que não dá, e vai trabalhando. É bom isso para as escolas de samba, por exemplo, para os clubes também, que a gente está falando de clube aqui, para os clubes. O que é bom? É bom ter uma organização. Porque, por exemplo, o Posto de Monta hoje já tem um local próprio. Né? A gente está vendo lá, está cercadinho lá, já tem um campo lá. Thiago, você quer então dizer que o Lavrinha, por exemplo, vai ter que também cercar o campo todo lá? Tem que ver. Porque aquele terreno lá não era da prefeitura, parece que é do Estado. Aquilo não é tão simples. Né? Tem que estudar o que pode ser feito. Mas fazer. Né? Como eu disse, se você não fizer nada, nunca vai ter. Alguém tem que tocar para frente. Alguém tem que fazer, cara. Alguém vai ter que fazer. Né? A gente tem muitas questões importantes. Hoje, o município peca muito por não ter um direcionamento para o esporte. E aí foi o que eu disse. Por que o resultado não é tão bom? Porque tem muito problema para resolver, tem muita dívida. Só que o município ele tem que servir. Né? A função principal do município não é pagar dívida. A função principal do município é prestar serviço para a população. Né? Em todas as áreas. Né? As áreas competentes. No esporte, educação, no lazer, no turismo, na cultura, no social.
e vai embora. Só que daí para frente, vamos lá, você tem que dar prioridade. Para né? onde que eu vou destinar? Exatamente. Se a gente souber racionar, se o prefeito com a equipe dele souber racionar direitinho, trabalhar esses números, as prioridades que são importantes, acho que dá para fazer. Dá para fazer mais. Acho que tem condição da gente chegar em um meio termo, vamos dizer assim. O que não dá, e aí o que não tem condição de fazer, é a gente ficar esperando que aconteça sem fazer nada. Né? A gente tem que fazer, a gente tem que botar para frente. As quadras, por exemplo, essa semana eu tive a notícia, a gente vai ter a confirmação, mas que já está vindo uma verba para fazer a reforma no ginásio Eugênio Tavares. Então, assim, isso é muito importante. Famosa quadra do Rodolfo. Isso. Isso é muito importante, cara. Pô, a vida inteira. Eu vou te falar. Eu joguei ali a vida inteira também. Eu pulava o muro, cara. Pulava o muro sábado ali, pra Você tava leve na tava, época, pô. Tava garoto. Tava garoto. Não, rapaziada, pulava o muro lá, a gente pulava também e jogava a bola ali dentro. Aí, coitado lá, pô, Clezinho saía lá de cima pra vir fechar a quadra com a gente. Clezinho, rapaz. Ficava bravo com a gente a beça. Rapaz, é verdade. Mas a gente pulava a quadra lá pra poder jogar bola. Entendeu? Assim, coisa de moleque, né? Só queria jogar bola. Aí, tipo, pô, eu gostava de jogar no Tony Peck, mas no Tony Peck no sol escaldante. Isso, que amava Quadra o pé Rodolfo, danado, aquela bolha. bandeirinha do lado de Quadra do Rodolfo tapadinha, né? Não tinha ainda o Tony Peck, a parte de bola do Tony Peck ali, a grade não ia até o final, a bola caía lá embaixo direto. A bola cai lá embaixo toda hora. É. E assim, cara. E foi sendo Rodolfo, 10 anos de isso- Rodolfo, 10 de retiro. É isso aí. Então, cara, assim, acho que isso hoje faz falta. A juventude precisa muito disso. A gente tem, não tenho nada contra, mas a gente tem visto hoje muita juventude muito virtual e, na verdade, a prática do dia a dia, da interação com as pessoas, a gente não percebe isso. Né? É complicado. Eu acho que esse é o grande desafio das próximas gestões, acho que de todos os locais, né? É não perder o rumo na grana, mas também atender a população com o serviço que ela precisa. Acho que esse é o grande... Porque na época era tinha muito dinheiro, né? Vamos ser muito sinceros. Havia muito dinheiro e hoje você tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a coisa pública. A responsabilidade chegou. É gigantesca, então as coisas estão mais... Então hoje você tem uma lei de responsabilidade que não te exime de nada. Tem que seguir a risca, né? Tem que seguir a risca. É por tem que aí. trabalhar. Júlio Henrique, mais Léo. alguma pergunta? Olha, acho que para essa primeira rodada de entrevistas, assim como eu falei com o Matheus Mato, tenho certeza que durante esses 4 anos a gente vai conversar muito pro Thiago, a gente vai te mandar muita mensagem. Você é um cara super acessível. Eu acho que é muito bacana a gente ter esse contato com os vereadores, com os secretários, com o prefeito e vice-prefeito, porque somos a ponte, né? Estamos aqui para fazer esse papel de perguntar e levar informação para o nosso telespectador, agora nesse formato diferente, internet, todo ao vivo, 5 horas da tarde. Eu acho que nessa primeira entrevista com o Thiago, no Serraquete, acho que o nosso papel foi muito bem feito. Queria agradecer a todo mundo de casa também que nos acompanhou e que está assistindo a reprise aqui pela TV Serra Norte, canal 21. Se você não acompanhou ao vivo, fique ligado às nossas redes sociais, lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Thiago Romito, candidato eleito com 442 votos. Por favor, esse momento é seu. Gente, eu queria agradecer ao Léo, ao Júlio Henrique, Borulho, ao pessoal aqui da TV. E, cara, assim, eu não tenho palavras, eu acho, pra gente poder falar assim do momento, porque não vou mentir, cara, assim, eu desde o dia da eleição eu descansei sábado e domingo, porque a gente ainda não teve, né, tipo que a ficha não caiu, né, só virou a chave. Já tô buscando, né, as coisas para poder começar a trabalhar dia 1º de janeiro bem. Mas eu queria muito, nesse momento, agradecer, já que a oportunidade está aqui, eu tô mais visível, vamos dizer assim, a todo mundo que confiou, a quem não confiou também, porque deu força, né? Porque acaba de uma forma ou de outra ajudando. E eu queria muito agradecer a equipe aí, o pessoal que ajudou. Não vou falar nome, porque senão a gente acaba esquecendo alguém e fica chato a beça. 442 nomes Não dá pra lembrar todo mundo. Mas eu queria muito agradecer a todo mundo que teve em mim confiança, que está tendo a confiança em mim. Eu quero muito honrar vocês. Daqui 4 anos eu quero ser lembrado como um cara que trabalhou, que deixou um legado, que fez algo de bom para o município. Né? Eu digo sempre o seguinte, é muito fácil a gente conquistar o voto aqui, falar das coisas que podem ser feitas é muito fácil. A gente tem que mostrar agora para manter o voto e conquistar mais. Porque só o trabalho vai fazer isso. Né? Que todo mundo aí tenha um final de ano tranquilo, que seja um final de ano muito bom. Né? Não sei se os caras vão me chamar para a próxima entrevista aqui até o final do ano, mas que a gente tenha aí um final de ano tranquilo. No dia 1, com certeza, né? Que seja um início aí de mandato muito bom, que a gente consiga ter aí resultados muito bons. Desejo muita sorte ao prefeito eleito, ao vice, à equipe dele, a todos os vereadores que foram eleitos.
né? Que tenham aí bons resultados. Cordeiro precisa disso. Cordeiro é um município caloroso, recebe muito bem as pessoas, e a gente tem aqui uma missão de fazer esses 4 anos muito bons. Eu queria mandar um abraço principalmente para minha esposa, para minha mãe, para meu pai, que me deram um suporte absurdo, para minha família, nesse tempo aí que foi complicado, foi cansativo, mas deu certo. Graças a Deus estamos aqui e bem. Valeu a pena. Tiago, com certeza você está convidado, você sabe que a casa é sua, e a gente queria agradecer, é claro, por você ter aceitado esse convite. Júlio Henrique, a gente se encontra amanhã às 11 da manhã. Com quem? Com Matheus Lucas, Matheus Arruda, vereador lá da cidade de Cantagalo. A gente tem um encontro marcado ao vivo aqui pela TV Serra Norte e a gente espera você. Tamo junto. E lembrando que ao longo da semana, dessas semanas, estaremos trazendo convidados de todas as localidades possíveis: Cordeiro, Cantagalo, Macoco, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena. Já estamos em contato. Meu WhatsApp já voltou a funcionar naquela disposição toda. O de Léo também, apesar dele não responder muita mensagem, mas esse é papo para outro dia. A gente agradece mais uma vez, Thiago. Muito bacana a sua presença aqui. Então tá bom. Cuidado com o que aparece nesse WhatsApp seu. Abraço. Fica com Deus, valeu. Abraço.